Então, em alguns lugares, se a gente for parar para analisar, a sexualidade ela está bem explícita em algumas regiões, inclusive do próprio Brasil, vamos pensar assim. Existem locais, né, em determinados, não vou ficar citando locais aqui, mas eu quero que vocês compreendam que existem culturas, e aí vocês façam a reflexão de vocês mesmos do que nós poderíamos estar falando, é justamente entender que essas culturas, esses locais, eles promovem talvez um estímulo maior para que a sexualidade ela aconteça. Então, existem locais que a música, a televisão, as situações, a informação leva as pessoas cerebralmente cada vez mais cedo a buscar. Então, a dança, a sensualização, cada vez mais ela está presente. Mas existem outros contextos, né, talvez até em regiões muito próximas. Vamos pegar numa cidade. Em uma determinada região tem um contexto, em determinada região tem outro. O contexto religioso familiar ele está presente. Isso me preocupa. Confesso que nenhuma ponta de acesso à informação sobre sexualidade ao ponto de estimular, antecipar alguns aspectos, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, inclusive com a maneira com que as informações chegam às nossas crianças e adolescentes, mas que cada vez mais a gente precisa psicoeducá-los, porque as informações estão aí o tempo todo, em todos os lugares. Mas eu quero também que vocês compreendam que não ter informação e colocar uma rigidez total sobre isso, esses dois extremos, né, vou até desenhar aqui como se fosse dois extremos, né? Esses dois extremos, eles acabam afetando a saúde, né? Nem informação demais, vamos colocar dessa forma, nem informação de menos, até mesmo como punição, né? Punição. O que eu quero dizer para vocês é que existem, por exemplo, questões religiosas e familiares que fazem com que os pais não consigam conversar, né? Que na verdade eles acabam punindo os filhos porque é pecado, porque não pode falar sobre isso, porque é errado, de que masturbação é uma coisa ruim, que é uma coisa do demônio, e tudo isso vai criando uma ideia sobre essa crença central, vai alimentando. E informação demais, que acaba sensualizando através de algumas músicas, através de alguns movimentos, que faz com que as crianças e adolescentes acabam querendo ter essa descoberta sem antes ter capacidades de lidar com informações, inclusive com proteção, seja para evitar uma gravidez, para poder evitar uma doença, ou até mesmo para não serem abusadas por determinadas pessoas que estão aí no meio e têm as suas dificuldades. Então, eu quero que vocês compreendem esses dois polos que estão presentes, né? Não é nem do lado nem do outro, mas ambos, ou é aqui, geralmente, ou é informação de mais ou é informação de menos, isso me preocupa, e a autora também traz alguns aspectos sobre. O que eu quero que vocês compreendam também, né, para fechar essa parte, experiências sexuais anteriores, tá? Quando a gente pega nesse ponto anteriores, né, para fechar essa primeira parte eu quero que vocês entendam que essas experiências somadas a todas essas informações, elas fortalecem a crença central. Então, se um determinado paciente ele foi levado a um determinado contexto em que ele estava com um grupo de amigos, esse grupo de amigos, ele talvez era um dos únicos que não tinha tido ainda uma relação sexual, percebe que ele começa a criar estratégias, começa a criar maneiras de poder vivenciar isso, mas não vivenciar de uma forma saudável, mas vivenciar buscando uma aceitação. E isso pode pressioná-lo, e aquele desempenho que levaria à aceitação acaba não acontecendo e traumas começam a ser instalados. Então não é só sobre religião, é sobre cultura, é sobre movimentos sociais, é sobre regionalidade, é sobre tudo. Você precisa entender do seu paciente. Não há uma fórmula. Há o caminho. Aqui vocês estão tendo o caminho. Mas cada paciente tem a sua história dentro desses aspectos. Ele tem as suas respostas sobre as suas crenças centrais, sobre o esquema, sobre os valores, sobre as religiões, sobre a família, sobre o local, né, que a gente acabou de dizer, sobre a cultura, e também sobre as suas próprias experiências.